Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Dados mais recentes divulgados em 2016 mostram que cerca de 827 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. Desse total, 112 mil não sabem que têm a doença. A cada ano surgem cerca de 41 mil novos casos. O levantamento também mostra que a epidemia de AIDS tem se concentrado principalmente entre populações vulneráveis e nos mais jovens, pessoas que têm entre 15 e 24 anos. Os casos entre as mulheres também aumentaram. O Brasil é referência mundial no tratamento da doença, tem alcançado melhoras significativas em todos os indicadores. Mesmo assim, o preconceito ainda é uma grande barreira. Faz com que muitas pessoas, por exemplo, não procurem o diagnóstico. Saber que é portador do vírus do HIV é, sem dúvida, um divisor de águas. O que fazer diante dessa nova realidade? Um jovem artista resolveu usar a própria experiência para combater o preconceito e mostrar para as pessoas que, apesar da doença, a vida segue e pode seguir muito bem. Nosso convidado do Band Entrevistas de hoje é o ator, diretor e youtuber Gabriel Estrela. Olá, Gabriel, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Que prazer recebê-lo. Fique à vontade. Falar desse assunto que é tão importante, e você é muito corajoso também, né, na verdade, porque a gente percebe, Gabriel, que por conta desse preconceito que nós falávamos, que ainda existe, com certeza, as pessoas não se mostram, né, e é um direito que elas têm, obviamente, de se preservar. E você, pelo contrário, né, você é portador, não é isso, do vírus do HIV, e usou isso como ferramenta para mudar a sua vida, a sua trajetória e ajudar a mudar a trajetória de outras pessoas, é isso? Eu sempre digo que, para além da coragem, existia uma necessidade muito grande. Hoje eu vivo com HIV há 8 anos. Quando eu comecei o projeto Boa Sorte, eu vivia há 5 já. E eu já tinha entrado em contato com realidades de pessoas que estavam nesse lugar do se esconder ou de não falar sobre o HIV, não porque não queriam falar, mas porque não sentiam que podiam falar. Sim. Essa necessidade em mim era muito grande. De expor, de falar? Falar sobre isso tranquilamente, né? É algo que está no meu dia a dia, que afetou minha vida muito por um tempo de forma negativa e hoje afeta de forma muito positiva. É o meu trabalho, é como eu alcanço as pessoas. E eu comecei a sentir necessidade, então, de poder falar sobre isso sem sentir culpa, sem sentir medo da outra pessoa fugir. Muito bem resolvido com relação a isso. Você fez terapia? Não fiz. Foi muito amor mesmo. Uma família muito próxima, um namorado muito próximo, os amigos que sempre estiveram muito dispostos e disponíveis para mim. Isso me foi suficiente nesse momento. A doença, não sei se estou falando palavras certas, mas a doença chegou a se manifestar? Se manifestar mesmo quando às vezes tem alguns sintomas? Pelo que eu vejo, você não tem sintomas. Não, a gente faz essa diferença, né, do HIV e AIDS. Sim. O HIV é uma infecção que acontece por causa desse vírus, que é o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, e a AIDS é uma doença que pode se manifestar caso a gente não consiga controlar essa infecção. No meu caso, a gente percebeu, né, a gente fez o diagnóstico cedo o suficiente para evitar chegar num caso de AIDS. Então, comecei o meu tratamento, tomando os medicamentos, vivo muito bem, e se eu conseguir sempre seguir os medicamentos muito bem, nunca vou desenvolver AIDS, nunca vou ter nenhum sintoma por causa da infecção do HIV. Sim, é muito importante isso que você está falando, em vários sentidos, a gente vai adentrar mais, mas a questão de você saber com antecedência, né? Exato. Quer dizer, você ir até postos ou aonde quer que façam o exame para saber se tem a doença. Porque a gente percebe que por medo, porque não é falado, vários aspectos envolvendo isso, as pessoas não querem fazer o teste. Muitas pessoas evitam fazer o teste com medo do resultado. Mas, na verdade, o raciocínio deve ser o contrário. Quer dizer, quanto mais antecedência eu souber, mais chances eu tenho de não desenvolver a doença, não é isso? E você é a prova viva disso. Esse medo, né, de que o diagnóstico do HIV vai trazer coisas terríveis, a gente tem que desmistificar ele e entender que, na verdade, o que pode trazer situações terríveis para alguém que vive com HIV é a desinformação, é a ignorância e não o diagnóstico. O diagnóstico a gente faz para poder entender quais são os próximos passos. Se der negativo, também existem coisas a serem feitas, né? A gente continua pensando na prevenção, o teste de HIV não é vacina, né? Você faz uma vez, mas você faz de novo. Se você tem uma vida sexual ativa, você segue fazendo com uma certa frequência. E se der positivo, corre atrás de resolver isso da melhor maneira para aquela pessoa, né? Tomando os medicamentos, fazendo o exame, se conta, não conta, como é que vai lidar com os parceiros a partir dali.
tudo isso acontece a partir do teste. Como foi você receber o diagnóstico? Naquela época foi avassalador, né? Eu não tinha todas as informações que eu tenho hoje e eu acho que grande parte do problema, quando as pessoas recebem o diagnóstico, é não ter informação. E na minha cabeça, o que ia acontecer era, eu fui diagnosticado com HIV e logo mais eu ia morrer. Era isso que você tinha em mente? Na cabeça veio isso. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Muito novo. E muito estranho, que eu não vivi com o diagnóstico com o estigma da AIDS, né? Eu não conheci Cazuza, eu não conhecia a imagem de Cazuza. Inclusive, é o problema dessa geração, na verdade, assim, é a dificuldade que a geração tem de compreender, né? Na verdade, esse é o problema de uma geração anterior, de que sem o apoio dessas imagens, né, dessas figuras que se expuseram e expuseram sua vida até, muitas vezes, a custo da própria dignidade, né, sem o apoio dessas imagens, não conseguir promover educação. Eu acho que é um problema de todas as gerações, né? Como é que você passa o que uma geração viveu para a geração seguinte, amenizando os impactos, corrigindo os equívocos. Então, a gente tem uma geração que não conhece o medo e isso é bom, porque na hora de transar a gente não quer sentir medo, a gente quer sentir prazer. Mas então, como que a gente educa? Né? Se não vai ser pelo susto, como foi lá na década de 80 e 90, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais afetiva, mais carinhosa, garantindo saúde, sem focar em doença? Né? Eu acho que é um desafio da medicina ocidental como um todo. Então, vamos voltar um pouquinho lá para quando você recebeu esse diagnóstico, né? A gente está falando de coisa de 8 anos atrás, não é isso? Como é que foi para você? Você falou que foi avassalador. Como é que você lidou com isso a partir daí? A primeira coisa que eu fiz foi contar para os meus pais. Eu não me sentia capaz de solucionar aquele problema que me parecia gigantesco à época, sozinho. Então, eu cheguei em casa, contei primeiro para minha mãe, que era quem estava em casa. Na verdade, nem contei, eu só conseguia pedir desculpa para ela, só chorava e ela sabia que eu estava fazendo o exame de HIV, ela entendeu o que estava acontecendo. Você sempre teve uma relação muito aberta com seus pais? Desde que eu saí do armário sobre ser gay, sim. Né? Ver neles essa liberdade para conversar sobre a minha sexualidade me permitiu ter uma relação muito franca com eles que a gente mantém até hoje. Bacana. Né? E aí foi importantíssimo, porque quem cuidou de todos os primeiros passos, de procurar médico, me levar na consulta, ir à consulta junto comigo, foram os meus pais. Né? Por muito tempo, enquanto eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, ainda estava me recuperando do choque, quem me lembrava de tomar medicamento, quem me lembrava de fazer exame, eram os meus pais. E isso, com certeza, fez toda a diferença. Com certeza absoluta. A gente vai continuar o nosso papo aqui, mas agora a gente faz um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, eu espero você.